Eu sou Tati Silveira, sou jornalista, especialista em comunicação empresarial há 30 anos e hoje eu estou iniciando um novo projeto, um podcast que vai trazer informação e conhecimento sobre temas relevantes para o segmento empresarial e pelo público em geral. Hoje, Outubro Rosa, estamos aqui falando sobre autocuidado, uma nova leitura, e convidamos duas mulheres maravilhosas e inspiradoras, Duda Borsoi e Aline Alcoforato. Tudo bom, meninas? Queria que vocês se apresentassem. Muito bem. Eu sou Aline Alcoforado, eu sou fisioterapeuta pélvica, especialista em cuidados de reabilitação e trazer função para a perspectiva da pelve. Um prazer e uma alegria estar por aqui no seu podcast, Tati Silveira. Eu sou a Duda Borsoi, eu trabalho com prazer, literalmente, assim, eu amo o que eu faço e eu tenho prazer no que eu faço também. E eu ajudo as mulheres a terem mais prazer na rotina, mais bem-estar íntimo, né? E ajudando aí também os casais, com consequência, ajudando as mulheres, os casais também. Aline, vou começar por você. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa região pélvica. A gente nunca ouviu falar, né, de uma fisioterapeuta pélvica. É uma região que acho que existem tabus sobre esse tema. Você podia explicar para a gente por que você escolheu essa região para falar, para abordar e tratar e cuidar das mulheres? Na verdade, como fisioterapeuta, nós entendemos que a fisioterapia é a ciência do movimento. E quase ninguém olha para o movimento dessa pelve. Quando a gente começa a estreitar uma especialidade chamada fisioterapia pélvica, eu consigo olhar para a estrutura da pelve por meio de músculos, ligamentos, ossos e trazer uma orquestra funcional para tudo isso, facilitando aí a perspectiva do conter urina, do conter fezes, de aliviar dores nas relações sexuais principalmente, e bem como liberar essa musculatura para que o movimento dessa pelve seja livre e funcional. Daí, tudo isso me despertou um olhar, porque eu já atuava com a saúde da mulher, e estreitar para a pelve realmente me trouxe outras condições de cuidar da saúde pélvica da população. Tá. Me fala um pouquinho quais são as maiores queixas, né? Você falou aí de incontinência urinária, né? Mas além disso, a questão sexual da mulher, quais são as queixas? Quando a gente pensa na perspectiva da relação sexual, a gente traz essas mulheres que argumentam ter dor. E tendo dor, elas não têm função. Se elas têm toda uma perspectiva e um intercurso sexual de alguma forma interrompido, talvez por uma contratura muscular, eu tenho uma diminuição dessa libido. Acionando, talvez, estruturas dessa região, a gente consegue melhorar o prazer dessas mulheres. O que me chega de muita queixa é a falta de libido, dor durante a relação sexual e o não alcance do prazer, do ápice do prazer, que a gente chama de orgasmo. Por que esse assunto é um tabu? O que acontece com a população? Eu hoje li uma entrevista, até mandei para você, né? 21% das mulheres brasileiras são forçadas a ter relação sexual com os seus parceiros íntimos. O que acontece? O que a gente pode fazer para se proteger? Na verdade, nós ainda temos, né, uma perspectiva aí de uma sociedade patriarcal que fala do prazer masculino e pouco se fala do prazer feminino. Então, muitas mulheres casam para poder oferecer prazer aos seus companheiros. E elas, infelizmente, não foram educadas sexualmente para ter autoconhecimento e ter prazer também. Muitas dessas mulheres que, infelizmente, sofrem uma violência sexual, elas já vêm com esse contexto embutido, instruído, encapsulado na mente delas, de que realmente elas só servem para servir. E elas não podem ter prazer, elas não podem se amar, elas não podem ter o autoconhecimento e o autoamor, que é como a gente traz dentro da fisioterapia pélvica, junto, inclusive, com prazer em box. Isso é cultural, né? Cultural.
Você contou recentemente para mim uma história da Índia, né? Um case da Índia. Podia contar pra gente? Eu achei muito interessante e nunca tinha ouvido falar sobre isso. Na verdade, são as mulheres tailandesas. As tailandesas são conhecidas no mundo inteiro pela perspectiva de alta potência sexual, de dar prazer e de se dar prazer. Quando essas meninas tailandesas, elas estão aí por volta dos 6, 7 anos, elas começam a ser treinadas com exercícios da musculatura do assoalho pélvico. Infelizmente, para uma realidade, para que elas possam, inclusive, se proteger de muitas violências sexuais. Porque uma vez que ela consegue perceber essa contração muscular, ela consegue inibir, muitas das vezes, uma penetração. Mas, ao mesmo tempo, essas meninas, elas são criadas para poder casar, se dar prazer e dar prazer. Mais dar prazer do que se dar prazer. E aí, com a probabilidade dela ter uma consciência da musculatura do assoalho pélvico, ela consegue entregar mais prazer quando elas casam. E essas meninas geralmente casam por volta dos 11, 12 anos. Em que elas estão lá dentro da perspectiva aí da sexualidade, com o marido delas, e elas aumentam os índices de prazer deste marido. Em contrapartida, se essa menina não casou por volta dos 11, 12 anos, as meninas que têm uma potência do assoalho pélvico, elas são contratadas por casas de show. E elas fazem shows com a força da musculatura do assoalho pélvico. Então elas conseguem muitas das vezes apagar um cigarro com a força do assoalho pélvico, elas conseguem expulsar bolinhas, absorver, captar bolinhas, tudo isso como se fosse um show realmente dos músculos do assoalho pélvico. Nossa! Eu fiquei chocada com essa informação. Duda, eu queria que você falasse um pouquinho por que você escolheu empreender nesse segmento. Então, assim, na verdade, eu nem sei qual momento que veio mesmo essa ideia, né? Bom, eu trabalhava na indústria quase 20 anos, com muitas mulheres na área administrativa, e lá a gente falava muito besteira. E naquela época eu já falava que eu ia vender produto erótico. Enfim, aí a empresa fechou em 2015. Em 2017, 18, 19, eu trabalhei em escola de inglês, aí eu estava muito desanimada. Falei, vou largar a CLT e vou empreender. Não tenho perfil para empreender, mas fui. E como eu já tinha isso na cabeça, veio isso à tona. Eu não sei, né, por causa de quê? Aí eu fui para São Paulo com um grupo de mulheres aqui de Vitória, para um evento só de mulheres lá de empreendedorismo, que é o da Kênia Gama. E lá tinha a Feira do Empreendedor, em São Paulo, né, do Sebrae. Falei, eu vou lá que de repente pode ter algum trabalho, né, franquia, né, que eu posso trabalhar com isso. E lá tinha mesmo uma fornecedor de produtos eróticos. Quando eu fui para lá, eu já tinha ideia de trabalhar com a mala do prazer. Porque tem muito tabu ainda das pessoas irem no sex shop, né? Falei, então vou levar o sex shop até as pessoas. E só que cheguei lá, apresentei meu projeto para as pessoas que estavam lá no stand, não me deram nenhuma atenção, não entraram em contato comigo depois, mas enfim, voltei com essa ideia de manter isso. Aí procurei outro fornecedor e comecei então a trabalhar com a mala do prazer, que foi a maneira que eu tive de levar o sex shop para as pessoas. Só que isso foi em 2019. 2020, em março, veio a pandemia. Aí pronto, né? Parei com a mala, falei, o que eu vou fazer agora? Foi então que eu lancei os produtos no online, numa plataforma, e mandava o link para as pessoas lá para elas comprarem. Funcionou muito bem e estou até hoje com esse sistema. Eu queria que você explicasse pra gente o que pode ser feito para aquela mulher que finge orgasmo. Ela finge porque ela não consegue chegar sozinha, com a penetração só, e ela precisa de ajuda, ela, né, precisa utilizar de outros artifícios. E ela tem vergonha, né, de falar pro parceiro, faz assim, faz assado. Então eu queria que você explicasse pra gente e pra essa mulher, né, que tá nos ouvindo, como ela pode utilizar esses seus brinquedinhos aí a seu favor. Eu oriento muitas mulheres nessa questão de não fingir orgasmo, porque quem sai perdendo é a mulher, porque aí o homem acha que é o máximo e acha que o que ele tá fazendo tá legal. Então, ela tem que primeiro se conhecer, entender o que ela gosta na cama, o que dá prazer para ela, onde ela gosta de ser tocada, de que forma, de que pressão, ela se conhecer e depois compartilhar isso com a parceria. Aí sim,
ela vai ter mais chance de ter um orgasmo mais potente, chegar ao orgasmo com mais facilidade. Por quê? O parceiro sabendo o que dar prazer à parceira, ele vai fazer estímulos mais certeiros e com isso ela se excita mais, se lubrifica mais e assim chega ao orgasmo com mais facilidade. E é claro, Tati, tem acessórios e produtos que ajudam a mulher nesse processo. Porque o que acontece? São 4 fases do ciclo de resposta sexual, tanto feminino e masculino. O primeiro, que é o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Então, para chegar no orgasmo, essas outras fases antes, elas têm que funcionar bem. E pode ser que alguma dessas fases não funcione, aí entram aí os acessórios, né, pra gente, e também o conhecimento. Então, por exemplo, o desejo. Se a mulher está com a libido baixa, falta de desejo sexual, ela tem que trabalhar, estimular esse desejo. Porque o desejo não cai do céu, Tati. A gente precisa de estimular. Então, existem 2 tipos de desejo, né? O desejo espontâneo e o responsivo. O espontâneo é aquele que vem do nada. Você tá lá fazendo alguma coisa, dá vontade lá, daquele foguinho. E o desejo responsivo é o que precisa ser estimulado para ele acontecer. O que acontece com as mulheres que entram na menopausa ou no tempo mais de relacionamento? Acontece mais o desejo responsivo, aquele que vem espontâneo, é mais quando a gente é mais nova, no início do relacionamento. Então, eu até lembro que há um tempo atrás, né, com meu marido, eu mandei um bilhetinho para ele que eu tava com foguinho. E eu fazia isso quando eu trabalhava na indústria. Eu era mais nova, né, aquele namoro do começo, e direto mandava recadinho para ele. Então, hoje em dia, eu tô com 54 anos, entrei na menopausa com 33, muito nova, muito precoce. Então, a vida da mulher vai mudando e os desejos o desejo também muda. Mas não quer dizer que ela não vai ter desejo, não vai ter vontade, só vai mudar a fase. E a gente precisa entender isso. Então, dá para você trabalhar o que eu desejo? Estimular a mente, o corpo, trabalhar a mente erótica, ler um conto erótico, ouvir um conto erótico. No Spotify tem muitos, né, que podem te orientar. E os produtos, vamos lá, o que pode te ajudar aí? Né, tem um vibrador líquido, que é um gel que você passa ali no clit, né, no clitóris, que dá uns choquinhos, aí já vai acordar a região pélvica, né, Aline? Então já te prepara ali, já te dá aquele fogo para você namorar. Você tem que se preparar para ir pro sexo, né? Não é do nada ligar um botãozinho, normalmente o homem é assim. Mas a mulher não, ela precisa de um estímulo, de um tempo maior para isso. E a parte ali da excitação. Quanto mais estímulo ela tiver, melhor. E se for confortável, melhor ainda. Então, a mulher, quando ela está entrando na menopausa, ou está já no climatério, ela começa a perder essa lubrificação natural. Então, fica desconfortável, dá dor. Então, existe já produtos, né, que hoje em dia a gente pode tirar, que dá ajuda às mulheres. Por exemplo, hidratante íntimo. Eu não conhecia. Comecei a conhecer quando comecei a trabalhar com esses produtos. É para você, como um tratamento mesmo, toda noite introduzir no canal vaginal para lubrificar, para tratar o canal. E na hora do sexo, na hora do entra e sai, deixa mais confortável a lubrificante íntimo. Então, as mulheres não precisam ter vergonha de usar lubrificante. Eu nos eventos, né, vou até fazer agora um evento em novembro para as mulheres, eu ensino justamente aí uma forma de começar a introduzir os produtos eróticos, né, que na verdade hoje em dia nem se fala mais em produto erótico, mas sim em produtos de bem-estar íntimo e sexual, para começar a introduzir na relação, porque realmente, às vezes o homem ele tem um pouco de preconceito em alguns produtos, e a mulher tem vergonha, ela acha que tá ficando velha porque tá usando um lubrificante. Então a gente entra primeiro com lubrificante beijável, já vai introduzindo, e entra com a linha de autocuidado, bem-estar íntimo também, que isso faz parte, e vai chegar onde a mulher quer, que é o prazer, não necessariamente no orgasmo. Tá. Aline, pode mostrar pra gente um pouquinho dessa região, explicar como funciona? Você falou outro dia também, na nossa conversa, com relação a quando você vai fazer na academia, que você vai respirar, na hora que você desce, você joga a pressão toda. Ensina a gente como melhorar isso. Na verdade, como a gente pode observar, essa pelve ela é repleta de ossos, músculos e estruturas que são responsáveis por prazer. Então, quando a gente começa a olhar para a função de tudo isso, a gente também tem que entender o quanto a gente pode estimular, o quanto a gente pode fortalecer e relaxar. Tati, quando nós falamos de músculos, existe uma camada muscular que ela é passível de contração. E passível de contração
a gente busca toda uma perspectiva relacionada a essa musculatura. Fibras de contração de sustentação e fibras de contração rápida. As fibras de contração sustentadas são aquelas que a gente precisa buscar essa contração, sustentar pelo menos aí em 5 segundinhos e relaxar essa estrutura. Isso também favorece para aumentar o prazer dessa mulher e na hora H, para que ela também possa manter essa contração num processo de penetração e aumentar o prazer dela e o prazer da parceria. Há um outro tipo de contração, que é a contração rápido, de fibras rápidas, que a gente precisa criar resistência. Criando resistência, essa musculatura ela responde a tosse, a espirro. Então, a gente trabalha a perspectiva do contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, com essa musculatura do assoalho pélvico. Quando você me diz como é que funciona na atividade física, se nós pensarmos que a maioria das pessoas, quando estão praticando alguma atividade física, principalmente pegando muito peso, há um forçar, há um aumento dessa pressão intraabdominal. Aumentando essa pressão intraabdominal, aumenta-se os escapes de urina, se você não tiver essa musculatura bem estruturada e bem fortalecida. São muitos os casos de mulheres halterofilistas que, quando elas vão lá levantar aquele peso e que elas fazem a manobra de Valsalva, que é aquela apneia que a grande maioria das pessoas fazem quando está carregando peso, a gente força. E aí, se você não tem uma consciência muscular própria para isso, você perde xixi. Interessante. Aline, e o que é esse negocinho rosa aí na sua mão, que eu não consigo identificar o que é? Esse é o clitóris, o órgão do prazer das mulheres. Na verdade, quando a gente começa a pensar em juntar essas duas estruturas, esse clitóris, ele está tamponado por músculos. E o que a gente encontra geralmente é somente a glande desse clitóris. Clitóris é o órgão do prazer feminino, repleto de 7.000 terminações nervosas e prontas para serem estimuladas. Existem sim os recursos que ajudam na estimulação dessa região, mas se nós pensarmos na fisiologia e se eu trabalhar essa contração muscular funcionalmente falando, trazendo a contração rápida, trazendo a contração sustentada, eu também estimulo o clitóris, o que facilita o melhor alcance desse prazer dessas mulheres. Aline, e como é que a gente faz para melhorar essa estrutura pélvica? Na verdade, existem alguns recursos que podem nos auxiliar para melhorar a função da musculatura do assoalho pélvico. A gente tem que pensar em relaxar, se necessário, fortalecer, se necessário, estimular, se necessário. Eu trouxe aqui esse exercitador perineal. Então, a gente consegue graduar, ele tem alguns pezinhos, foi criado pela Fabiane Del Antônio, da linha Peridel, e a gente consegue fortalecer essa estrutura, treinando com os pezinhos a força de contração e de relaxamento dessa musculatura do assoalho pélvico, o que traz mais consciência, uma percepção corporal da efetividade dessa contração. A gente também pode trabalhar com alguns liberadores dessa musculatura que eu uso para fazer uma massagem. É como se fosse uma liberação miofascial da musculatura do assoalho pélvico. Também temos ainda os vibradores. Esses vibradores, eles são terapêuticos. Geralmente o fisioterapeuta utiliza e recomenda isso para os pacientes para que eles mesmos possam trabalhar essa perspectiva de liberar toda essa musculatura do assoalho pélvico. Então, quando eu olho para um processo de vibração e eu posso mudar as ponteiras desses vibradores, eu consigo trazer a percepção para essa paciente do que ela verdadeiramente precisa. E aí a gente harmoniza, a gente libera, a gente facilita para o movimento de uma pelve livre desses pacientes.
Bom, por falar em vibradores, Duda, mostra pra gente o que você tem aí de novidade. Os vibradores, eles mudaram muito, assim, em relação, porque antigamente era mais aqueles modelos realísticos, né? E a procura hoje são modelos mais, que não parecem mesmo com realísticos, né? São modelos como o coelhinho, uma flor. Então, Lúdico. são lúdicos, exatamente. São discretos, né? Você pode deixar na cabeceira, se tiver um filho, não tem problema. É um coelhinho, ele pega pra brincar, é um massageador. Então, eu trouxe aqui uns modelos que são mais procurados, né? E esse daqui, por exemplo, é um bullet, que é mais indicado para quem está começando mesmo a querer o primeiro vibrador, começar a usar, até trabalhar toda a região da vulva, do clitóris. E você pode, o que eu oriento para as mulheres, né? Primeiro faça contato com você e seu vibrador. Então você vai passar no seu corpo primeiro, né, aqui no pescoço, e depois você vai para a região íntima. Aí depois você pode ir com seu parceiro, né, o trisal aí, você, ele e o vibrador. E tem um modelo que é muito procurado para as mulheres, né? Inclusive as artistas estão dando de presente, que é o sugador de clitóris. É o apelido dele, mas não é que ele vai sugar, não. Ele só faz umas ondas de pressão maravilhosas, por sinal. Ó, essa flor aqui é um sugador, né? Então você vai encaixar, deixa eu pegar seu clitóris aqui. Você encaixa aqui o bocal no clitóris, que é a partezinha que fica por fora, é só essa daqui, né? Então, você vai encaixar aqui, ele vai fazer essa onda de pressão. Por que as mulheres estão adorando esse daqui? Porque ele é um estímulo certeiro, onde? No clitóris, onde tem mais terminações nervosas. Então, você tem um estímulo maior e uma resposta maior também. E tem modelos que têm vários estímulos no mesmo vibrador, estímulos diferentes, que é, por exemplo, o coelhinho. Esse daqui, ele tem vibração aqui nas orelhas, então você pode passar ali na região do clitóris, na vulva. Tem o onda de pressão, que é o sugador também, o bocal aqui para encaixar no clitóris. E além disso, tem aqui embaixo também, que é a linguinha. Então, são 3 estímulos diferentes. É legal porque você vai variando os estímulos e você pode trabalhar não só a região íntima, mas todo o corpo com essa parte aqui que vibra. Então, você pode passar no seu parceiro também. Então, o vibrador, ele não é só para mulher, é para usar para casal também. Então, tem como usar você sozinha, naquele momento só você e o seu vibrador, e levar para parceria. Normalmente, o homem tem um certo preconceito com o vibrador, mas por quê? Nos modelos realísticos, porque está competindo com ele. Então, o homem acha que se a mulher está precisando, a esposa, né, a parceira, está precisando de um vibrador, é porque ele não está dando conta. E não é isso. O vibrador, ele tem a função terapêutica, né? Tem a função do autoconhecimento, para a mulher conhecer também as regiões que são erógenas, que dá mais prazer para ela. E também para ser uma parceria, uma conexão e aumentar a intimidade do casal. Tem um casal cliente meu que antes eles não queriam, falar que não precisava dessas coisas. Mas enfim, ela comprou o vibrador e hoje quem pede para levar ali no momento a 2 é o parceiro. Porque até que dá uma folga pro parceiro, né? Porque é o seguinte, o homem é o fogão aquele elétrico, né? Ligou o botãozinho, esquentou, ele já foi. A mulher diz que é o fogão a lenha, demora a pegar fogo. Meu amor, mas depois para apagar um fogão a lenha, você sabe que demora, né? Então o homem já cansou, pega lá o vibrador e, né, junto com a esposa, não precisa dar para ela também não. Eu uso junto com meu marido. Né, ele coloca em mim e a gente vai introduzindo durante aquele momento ali, pega um brinquedinho, namora os 2. Então você vai trazendo mais conexão e a intimidade aumenta muito quando você traz alguns produtos eróticos, né, de bem-estar sexual para a relação. Ah, muito bem. Aline, eu queria que você, né, finalizasse para a gente falando qual é a dica que você dá para essa mulher da atualidade que ainda tem vergonha de falar sobre o sexo, vergonha de se olhar, que finge orgasmo e que tem assim, receio de conversar com o parceiro sobre isso. Pelo que eu estou percebendo aqui, o diálogo, a cumplicidade do casal é essencial para que eles cheguem, né, ao prazer, porque eu acho que o prazer tem que ser para os 2, né? Então, fala pra gente aí, o que você pode dar de dica? Quando a gente pensa nessa proposta de aumentar o prazer, né, e eu acho que a gente tem que partir do princípio do autoconhecimento. Quando essa mulher se conhece, ela sabe exatamente qual é o tipo de toque, como esse toque deve ser feito,
o que precisa ser buscado dentro dela para que ela alcance o ápice desse prazer, ela consegue transpor isso para a parceria. Então, quando a gente pensa, qual seria a dica se fosse resumir numa única palavra? Autoconhecimento e amor próprio. Muito bem. Duda, fala um pouquinho pra gente desse evento que você anunciou aí, primeira mão. É verdade. Nem coloquei ainda, só tô botando save the date no Instagram, primeira mão aqui para vocês. Em novembro, eu vou fazer uma imersão para as mulheres. E ela vai ser híbrida, né? Vai ser o presencial num sábado. E a semana que antecede o evento vai ser no grupo de WhatsApp. Que eu já vou preparar essas mulheres para o que vai acontecer no sábado. E é totalmente dinâmico, assim. É prática mesmo, dinâmica ali para as mulheres. Não vai ter palestra, nem teoria, não. Eu vou colocar as mulheres para experimentarem. Então, se vai trabalhar a mente erótica, ouvir um conto erótico, vai ouvir um conto erótico. Então, é justamente pensando na mulher, para ela trazer para ela mais prazer, mais desejo no dia a dia, porque a mulher normalmente não pensa em sexo, normalmente são os homens, tem aqueles grupinhos de WhatsApp que mandam direto mensagem, e a mulher não tem isso. Então, vou trabalhar com ela exatamente, dar dicas e orientações para ela trabalhar o desejo, ter mais prazer, identificar o que não está legal no ciclo de resposta sexual, para ela buscar uma orientação, ajuda, que seja profissional dos produtos. E eu não posso falar muita coisa, mas assim, é uma experiência sensorial mesmo. É trabalhar os sentidos, os 5 sentidos, para a mulher ter mais prazer, mais satisfação sexual. Fica o convite aí para seguir no Instagram e acompanhar as novidades. As inscrições vão estar abertas quando? Daqui a uma semana eu abro uma lista de inscrição. Então tá bom. Meninas, queria agradecer a participação de vocês aqui no nosso Outubro Rosa, Autocuidado, uma nova leitura. Vamos olhar para a câmera ali e dar um tchauzinho, viu? Tchau, obrigada.